Meus amigos do Documento Mais Itápolis, no segundo episódio da série, nós temos o prazer e a honra de estar muito bem acompanhado dessa que é uma mestre de verdade, gloriosa professora Maria de Lourdes Possari Massari. Eu tive o prazer, a honra de ter essa senhora como minha professora, com muitos de vocês que estão com saudade em vê-la. Boa tarde, Dona Lourdes. Boa tarde, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com essa recepção maravilhosa da senhora, tá certo? E nós vamos ter, na realidade, um bate-papo gostoso com todos que são do Mais Itápolis, que pediram tanto que a gente viesse, agora que o dia do professor está próximo, conversar e ver a Dona Lourdes Massari, como eles o chamam, tá bem? Dona Lourdes, a senhora continua dando aula particular que eu vejo. A senhora sempre teve uma vida muito ativa. É digno de... Poxa, emociona a gente, na realidade. A senhora gosta muito de dar aula, né, Dona Lourdes? Eu comecei a dar aula quando eu ainda estudava. Eu dava aula para as minhas colegas, principalmente de francês. Elas tinham dificuldade, a professora era muito exigente. De português e até um pouco de matemática, se você acredita. Mas naquela época a gente ajudava um pouco. Então eu estudava ainda e já dava aula. Depois, por exemplo, a gente foi aumentando sempre os espaços, né? Porque muitos queriam. E quando houve o primeiro concurso para diretor, as minhas colegas me convidaram para prestar também o concurso. Eu disse não, porque eu nasci para ser professora, não diretora. Então, eu estando com um giz e um apagador na mão, estou muito satisfeita, não preciso mais nada. Lindo, gente. Dona Lourdes, curiosidade de todos nós. Onde a senhora começou a dar aula? Qual foi o primeiro lugar que a senhora foi dar aula? No primário, quando eu formei professora primária, né? Eu fui no sítio. Eu estive na Onça, aí no Gaspani, e eu podia, porque eu era parente meio afastado, mas meio parente, então eu tinha direito. Depois eu fui a Borborema, numa escola que ficava na divisa, lá do outro lado de Borborema. Estive lá também. Estive no Turvo, andava bastante. Então, em vários lugares eu estive como professora, agora como efetiva não, aí já mais aqui em Itápolis mesmo, né? Como efetiva, eu recordo que a senhora deu aula no Moraes Barros, porque a senhora foi minha professora lá. A senhora foi por muito tempo, acho que a senhora me disse que aposentou na Escola Moraes de Barros, não é isso? É ali embaixo, né? Aposentei. Foi aí mesmo, foi a minha primeira escola aí como efetiva, né? Quando eu prestei concurso, depois como prestei concurso, a primeira escola como efetiva foi aí. Depois eu lecionava em outros lugares também, no Malé, no Teófila, no Valentim, então várias escolas, né? Perfeito. E a senhora também estava me contando que a senhora ficou 10 anos como professora da Escola Anglo de Itápolis. Anglo de Itápolis. Quando fundou o Anglo aqui, o Zeca me convidou. Eu fui a primeira de português, junto com a Eliana também, né? E fiquei 10 anos. Agora, me pergunta por que eu saí. Eu já era aposentada, né? Quando eu fui para o Anglo, eu já era aposentada. Enquanto os alunos eram daqui de Itápolis, todos me respeitavam, porque eu tinha sido professora dos avós, dos pais, então. Quando começou a vir aluno de fora, principalmente de Bitinga, eu lembro que um dia eu estava dando aula e um dos meninos me afrontou. E eu passei como que para ir dar uns tapas nele. Eu lembrei que o professor não podia bater, né? Voltei, saí da classe e falei para o Zeca, chega. Não vou admitir que alguém me desrespeite quando eu nunca fiz nada para esse camarada, né? Então não voltei mais, aí já fiquei aí. Dona Lourdes, a senhora que gosta tanto da educação, tanto que a senhora dá aula até hoje para essa nova geração, dá a sua opinião hoje de como está a educação hoje em dia, a opinião da Dona Lourdes. Eu estou muito triste,
A educação está muito embaixo. E não é culpa do professor, não. É do sistema. Porque o professor pode até querer ensinar mais, exigir mais dos alunos, mas o sistema não permite. Haja vista a promoção automática. Eu recebi faz pouco tempo, alguns meses, um aluno que veio estudar comigo, já tinha feito a 8ª série, está indo para o 1º colegial, mas não sabia nada, não sabia ler e escrever. Não conhecia o CH, o NH, o LH. Ele falava para mim, para que serve o H? Agora, como é que ele chegou até o colegial? Não sei. Só pode ser pela promoção automática, né? E tenho certeza que a professora não tem culpa, não. Ela tem que seguir o sistema, então não tem jeito. Mas é muito triste a educação no ponto em que está. Você vê, por isso que os concursos são assim, pouca gente passa, né? Eles não têm toda aquela informação que a gente dava antes. Não é verdade? O professor, tenho certeza que o professor sabe, mas ele não pode exigir do aluno. Realmente, de repente, em um tempo onde as pessoas valorizam outras coisas que não o estudo, porque o estudo, afinal de contas, é uma coisa que só a morte vai tirar. Outras coisas, a diferença você pode perder a qualquer momento, mas o estudo você leva até a morte. Muito bem, chegando na parte final dessa nossa conversa com a Dona Lourdes. Dona Lourdes, vamos agradecer a senhora inicialmente por essa recepção, por esse tempo que a senhora cedeu para o Mais Itápolis. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado, uma mensagem para o jovem de hoje com relação aos estudos vindos da senhora. Eu tenho certeza que muitos pais nessa hora vão chamar o filho assim, vem cá um pouquinho, vamos ouvir a mestre. Tudo bem. E a gente tem muita coisa para falar, né? Imagine quantas gerações passaram por nós e nós sempre acompanhando, porque de um modo ou de outro a gente acompanha. Eu queria dizer aos jovens que continuem estudando. Não é porque já terminou um colegial, já terminou um curso que vai parar. A verdade é que você tem que estudar a vida toda. A vida toda. A vida não para. As coisas acontecem e a gente tem que estar ao par de tudo para poder realmente fazer viver, né? Para entender o que se passa na vida de hoje. Às crianças, eu gostaria de dizer que estudassem, que lessem. Não é perder tempo, criança. É você ganhar o tempo quando você vai ler aquilo que alguém falou, alguém claro, sábio, querendo o bem de você. Aquilo que os seus pais fazem. Procurem saber sempre, estar sempre atento aos livros. Procurem os livros, vejam, abram, leiam tudo que passa pela sua frente. Se não souberem ler, peçam para o pai, para a mãe, para um irmão mais velho que ajude, que entenda. Não vá passando pelas mensagens sem saber o que elas significam. Procure entender, é muito importante. Veja bem, quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente tem um futuro. O futuro não vem de graça. Ele pede para você que se esforce, que faça alguma coisa que mereça ganhar esse futuro. Então veja bem, na escola, sendo atenciosos com os professores, com os funcionários, o respeito que se fala tanto agora na televisão deve existir em todo campo, em todo lugar onde se encontre um grupo de pessoas, o respeito tem que estar acima de tudo. Por favor, vejam, eu já tenho 85 anos e ainda não li tudo o que precisava ler. Vamos em frente. E sabe quando eu comecei? Muito pequena. Meu pai era pobre, não podia comprar livro para a gente. Mas tudo que ele podia, se pegava emprestado, a gente pegava e ia ler. E meu pai não tinha feito somente até o 2º ano do grupo no sítio. Mas ele sabia, ele entendia
que quem sabe, quem lê, quem entende, quem estuda, tem futuro. E é isso que a gente cheguei até aqui, não foi por acaso. Foi mesmo porque sempre estudei, sempre procurei viver bem, estar de acordo com tudo aquilo que se precisava, principalmente com a moral. Sempre tive pais, pai e mãe que me ensinaram muito e eu agradeço de todo o coração eles terem sido meus pais. Tudo que eu sou, não é muito, mas sou alguma coisa, devo a eles. Eles que me instruíram e eles que estiveram muito perto de mim. Amém. Amém, dona Lourdes. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês de casa por acompanhar mais um Documento Mais Itápolis.